O ser humano, ao produzir sua existência material, produz a si mesmo. Seus objetos, seus símbolos, seus saberes são elaborados, são forjados, são construídos, são gravados na prática social e na luta do dia a dia e pelo encontro de cada um consigo mesmo. Assim, os africanos na luta contra a escravidão e o genocídio cultural talharam na cultura do país os traços mais profundos da cultura negra e produziram, junto com outros povos, a cultura brasileira. Símbolos de identidade brasileira são ligados à cultura e à história do negro, principalmente a cultura afro-brasileira. Falando em elementos de cultura, você tem uma grande gama, né, de elementos aí, pensando nessa cultura que foi trazida da África e que foi muitas vezes sincretizada aqui no Brasil com elementos da brasilidade, né, e que muitas vezes permaneceu também quase que intacta, né? Você tem, por exemplo, as religiões de matriz africana que trazem as histórias, trazem a língua, trazem as vestimentas, trazem todo um arsenal de cultura, de memória, de identidade que se mantém aqui e que muitas vezes não existe mais no seu país de origem, nos seus países de origem na África. Por exemplo, as grandes festas brasileiras, né, o Carnaval. O Carnaval é uma festa religiosa, de origem religiosa e construída justamente nesse âmbito da negritude, né? O Carnaval é uma festa que identifica o Brasil pelo mundo inteiro, né? Mas não só. Uma outra festa, por exemplo, se constitui a partir de uma festa religiosa, que é a entrega de homenagens, de flores para Iemanjá no fim do ano, no Rio de Janeiro, que era saudada com alguns fogos. Ela se constitui hoje numa das maiores festas de virada de ano do mundo, né, que é em Copacabana, que é uma festa também originada de manifestações afro-brasileiras, manifestações religiosas, né, de saudação, de devoção aos orixás africanos, né, principalmente para Iemanjá nessa data. Então você tem esses elementos, tem outros elementos também que se constituem a partir de festas religiosas, o maracatu, o frevo, o tambor de crioula no norte do país, aqui nessa região do sudeste, o jongo, o congo, o caxambu, principalmente o congo na região do centro-oeste e sudeste é muito forte, o congo, o caxambu, né? Aqui no Espírito Santo também. Então são festas que se constituem a partir dessa memória, dessa identidade, desses elementos africanos que são passados aí de pai para filho, né, e que acabam se tornando elementos de brasilidade, elementos de identidade brasileira, e incorporados na cultura, né, na nossa cultura brasileira. O Espírito Santo, lugar de muitos povos, também recebeu inúmeros irmãos escravizados advindos cruelmente da Mãe África. Sintetizadas aqui, como em todo o país, muitas são as expressões culturais que marcaram a história da cultura popular na região sudeste, passadas de pai para filho, de mestre para aprendiz. Muitos são os ritmos, rituais e linguagens
que caracterizam a cultura negra capixaba. Em cada canto, muitas também são as lideranças que sustentam a cultura de matriz africana no Espírito Santo. Porque, por exemplo, em Presidente Kennedy nós temos o Quilombo da Cassimbinha, né? Está lá até hoje, é maravilhoso. Tem uma brincadeira eu acho que eles chamam de jongo, mas lá é um jogo bem diferente do norte do estado, que é lindíssimo, né? E já tive o prazer de sair com eles. Aí você chega aqui no centro, você vê João Neiva, comunidade de congueiros ali, de negros ali no Morro do Cruzeiro, fantástico. Comunidade de São Pedro, aqui no centro, perto dos italianos, né? E você vai para o norte, então você tem, graças ao Porto de São Mateus, né, que foi um local, embora mais tardio da escravidão, de chegada de navio negreiro. Então é um polo também que pega todo o Vale do Cricaré, né? O Sapê do Norte ali. E o Santo é fantástico, nós temos etnias africanas, de norte, centro e sul, que são das mais variadas, embora eu acho que a grande maioria elas são banto, né? Vide o Espírito Santo, por exemplo, nós temos centenas de terreiros de Umbanda e Candomblé. Bom, lá no norte, bicho, nós perdemos Miltinho essa semana, do Ticumbi, negro alto, forte, alegre, morreu, tinha até mais idade do que parecia. Um grande amigo que eu tinha no Ticumbi, morreu agora. O mestre Terto, né, que é o mestre do Ticumbi de Conceição da Barra, que está bem velhinho, mais de 50 anos de mestre, e que vai passar o comando agora para o mestre Berto, que é outro negro fantástico, um homem de grande lideranças, né? Então ali no norte do estado é um celeiro de lideranças. Eu estou pedindo licença falando dos mais velhos, né? Mas o filho de mestre Terto, o Jonas, da região, né? Então os filhos ali de Tião de Velho, de Conceição da Barra também, que são os garotos fantásticos, grandes lideranças da cultura popular, gente nova. Entendeu? Mas, por exemplo, eu não posso deixar de falar do Sr. Reginaldo, que nós perdemos agora há pouco tempo, que foi mestre da Mães da Lua durante anos. O mestre Reginaldo foi um mestre fundamental na história da cultura popular do Espírito Santo, entendeu? Porque ele, assim como o mestre São Antônio, na Serra, pai da Terezinha, que hoje é da associação, eles mantiveram vivo, entendeu? Nessas épocas de ditadura, a gente era muito criança, essas coisas eles mantiveram como grandes guerreiros as coisas, entendeu? Até chegar na gente. Então, ali em Cariacica também, desde o falecido mestre Queiroz, seu Jová, e seu Leuzino, falando do movimento negro, seu Leuzino, que era a liderança das pequenas comunidades, ali na região de Roda d'Água, né, seu Leuzino Cândido Porfírio, os filhos deles estão todos lá, são grandes lideranças, a Ana, entendeu? Então são personagens que não aparecem na história comum, oficial, não vão estar no livro, mas eu sei, entendeu? A importância dessas pessoas para que as coisas estivessem vivas. E hoje é uma galera enorme, né? Aqui em Vila Velha, aqui o pessoal dos Congo, o Naio, o pessoal das bandas de Congo da Barra do Jucu, entendeu? O Xaxá, a Marina. Eu vim para trabalhar aqui na Cezan e tudo mais, em 1986, eu não me identifiquei com o mestre capixaba, porque eu não reconheci nele a escola do camisa, os valores, uma identidade mesmo, né? Não estou entrando no mérito aqui, para mim um dos melhores capoeiristas que eu já conheci. Mas não me identifiquei e acabei indo jogar capoeira com o Luiz Paulo. E também era um momento de vitória assim, extremamente interessante, eu diria que foi o auge da capoeira, foi final da década de 80 e início da década de 90. Né? Duas escolas assim, muito conhecidas, muito procuradas, muita gente, muitos alunos, o capixaba dava aula no Saldanha,
Luiz Paulo dava aula no 106, aqui no Jardim da Penha. E além disso, outros mestres, assim, digamos, menos conhecidos, menos tradicionais, mas que atuavam muito na periferia, né? O mais famoso dele era o mestre Caio. Tinha um Angonal aqui em Maria Ortiz. Então, e na UFES estava emergindo, né, o Fábio com a Biriba Azul. Os primeiros passos, assim, escolas extremamente diferentes em termos de capoeira e uma disputa, eu diria, muito salutar pelo mercado, pelo espaço, pela fama, né? Então esses mestres disputavam. Então, lá em Vila Velha existia um braço da escola do capixaba que era o Ari, que dava aula no Atlético, né? Ele não era mestre, mas era reputado aqui na região como o melhor cantor, era excepcional no manejo de todos os instrumentos, berimbau, etc. e tal. Não tinha roda que não se animasse com a presença do Ari, né? E foi nesse contexto que eu conheci Naio. A gente tinha escolas muito diferentes. O capixaba herdou do Camisa o gosto pela luta, então, enxerga na capoeira assim, o valor da luta, privilegia isso inclusive, e eu trouxe isso também comigo. E o Naio, ele herdou do Ari o gosto pela música. Naio, no meu modo de ver, ele canta melhor que Ari. Ele, quando ele está bem, a voz está bem e tudo mais, ele toca fogo em qualquer roda, né? Compõe bem, ele é um instrumentista completo, dentro da capoeira e fora, inclusive, porque ele traz uma bagagem que eu, por exemplo, não trago. Eu, garotão da zona sul do Rio, fui jogar capoeira porque tinha um monte de menina bonita jogando capoeira, era esporte da moda e coisa e tal, e foi por isso que eu fui para capoeira. Naio não, Naio é raiz. Jogo da capoeira. Eu era um aluno habilidoso, participativo, bom de ritmo, bom de compor chulas, e graduava aluno corda verde. No dia 9 de dezembro de 94, eu sofri um acidente de moto que mudou a minha vida. Acabou a capoeira. Me vi desesperado. Como faria para voltar a andar, jogar? Só me restava o cantar. Foi como se estivesse me testando. Eu acredito que isso aconteceu, assim, foi uma fatalidade. Ele estava no auge da forma física dele e estava numa trajetória ascendente. Eu auxiliava ele nas aulas que ele dava ali no Vasco Coutinho, né? Escola municipal ali, ou estadual, no centro de Vila Velha. E nós tínhamos muitos alunos, lembro, vinha gente de Cachoeira, o mestre Russão, etc. E ele realmente estava numa trajetória ascendente a um tal ponto que, inclusive, estava incomodando os outros mestres estabelecidos, porque, primeiro, a questão pessoal, assim, ele é uma pessoa muito carismática, né? E isso cativa, atrai. Então, aquela coisa, além da capoeira, tem o carisma pessoal dele. E eu me lembro assim daquelas tardes de sábado ali no Vasco Coutinho, lá em 1986, quantidade muito grande de alunos, rodas extremamente animadas. Era uma festa, a gente esperava o sábado chegar ali porque era um momento assim de congregação e de capoeira. A gente passava a tarde inteira ali e dali ainda saía para as quebradas, né? Então ele estava no auge. Daí veio essa fatalidade, né, o acidente dele de moto. Inclusive minha mãe, fisioterapeuta, na época, ela, sem falar para ele, fez uma anamnese rápida nele e disse para mim: Ricardo, olha, ele não vai voltar a andar, no meu modo de ver. Mas, assim, ele, além de ter uma complexão física assim, privilegiada, né, fato, fruto de anos de capoeira e tudo mais, tem uma força de vontade férrea ali, né? Então ele enfrentou o problema. Hoje quem olha Naio caminhando
não é capaz de imaginar a condição que ele estava logo após o acidente. Isso foi uma interrupção terrível na trajetória dele como capoeirista, né? E eu não tenho a menor dúvida de que ele seria um mestre de capoeira reconhecido aqui na nossa região e fora daqui. As chulas que ele compôs aí, tem muita gente que põe um nome lá como autor e a gente sabe que é dele, né? São dele. Então, ele tinha uma trajetória ascendente que eu acho que eu nunca vi Nairo, como é que eu diria, confessar. Ele nunca confessou assim, vou abandonar a capoeira, porque é muito duro, eu sei o que ele sentiu, muito duro um atleta assim, de alto rendimento como ele era, sair do dia para a noite assim, da alta performance para a cadeira de roda. Então a vida prega peças, às vezes a gente tem um projeto de vida e o projeto que está reservado para a gente é outro. Eu entendo que isso aconteceu com ele, mas por outro lado eu entendo que isso abriu portas assim, que ele não via e que são extremamente ricas. O trabalho que ele executa hoje, né, com a Serbis, é algo assim, de extrema importância e que ainda não recebeu o valor que merece, e eu tenho certeza que vai receber. Mas o meu intuito nessa fala é só mostrar assim, a coerência do desenvolvimento, né, até ele chegar no ponto que ele chegou aqui. Hoje ele é um mestre de congo. A gente não pode dizer que ele é um mestre de capoeira, mas ele é um mestre. Naio, sobrinho neto de mestre Honório do Congo da Barra do Jucu. Apesar de sua luta em se constituir como mestre de capoeira, teve que vencer a tragédia e o sofrimento para encontrar o seu caminho original de ser mestre de congo emergente capixaba. Pois ninguém ensina ninguém a ser mestre, também ninguém é mestre porque quer. Esse é um destino que se busca, mas também que se herda e que se acha, mas não como acaso, e sim como luta e destino.